Olá, bem-vindos de volta, né? Bem-vindos de volta. Nós vamos fazer um pouquinho mais agora, falar sobre alguns outros comandos, né, do nosso Postgres. Na aula passada nós estávamos falando sobre criação das nossas bases de dados, criação de tabelas, né? Vendo alguns tipos especiais que a gente tem ali no Postgres. Se a gente quiser consultar a documentação, está lá disponível no site oficial. Tem também, né, o site de tutoriais aqui que eu passei. Vou colocar o link também para vocês, né? O site é o tutorialspoint.com, né? Tá aqui. Então aqui na Threads aqui nós podemos ter um resumão da nossa documentação lá. Então tem algumas coisas interessantes, por exemplo, os tipos de dados aqui do Postgres. Nós podemos, né, verificar aqui, ó, nós temos vários tipos comuns, né, normais que a gente tem aqui, né? Tem o Small Serial também, né, que vai em números auto-incremente de 1 até 32.727, tá vendo? Bem interessante. O Serial, né, o Big Serial também, né, se nós quisermos usar isso. É bastante alto, é bastante número, né, Big Serial. Tem tipos monetários também, né, e assim vai. Então aqui nesse tutorialspoint.com você vai poder encontrar esse resumo da documentação do Postgres aqui, bem interessante. Bom, agora nós vamos então falar um pouquinho sobre a alteração das estruturas das nossas tabelas, né? Como que eu vou fazer isso? A alteração da estrutura das nossas tabelas nós vamos poder fazer utilizando o comando altertable, que nós podemos encontrar tanto aqui na documentação quanto no site que eu estava comentando com vocês, que é o Tutorials Point, né? Que é esse daqui, Postgres Data Types, por exemplo. Aqui nós estávamos vendo os tipos de dados, né? Aquilo que eu estava comentando com vocês não estava mostrando da tela, mas está aqui, né? Os dados estão aqui. Tem tipos monetários aí, né? Tem money, por exemplo. O tipo né? O nome do tipo é money, né? Money. Então eu posso utilizar ele para representar a parte monetária. Tem timestamp também para definir data e hora, né? Tipos booleanos, tipos enumerados, né? Tipos geométricos e assim vai, né? Nós temos vários tipos especiais, o JSON, por exemplo, aqui também, que é muito interessante para as nossas aplicações web, né? XML Type também. Então, isso tudo aí muito interessante aí e deve ser consultado e aprofundado cada vez mais o nosso conhecimento a respeito disso, tá? Então vamos lá, agora como eu já falei, nós vamos falar sobre o alter table, nós vamos alterar nossas tabelas, algumas estruturas, fazer alguns comandos só para a gente ver como alterar, né? E também vamos ainda inserir mais uma tabelinha aqui rapidão. Vamos voltar aqui no nosso pgadmin e vamos criar mais uma tabelinha rapidinho aqui para a gente poder fazer o nosso alter table. Então vamos create table, vamos criar uma tabela chamada dependente. Vamos colocar dependente só para a gente testar, né? Ver como criar também de uma outra forma aqui esses nossos campos. Então, vamos colocar aqui id dependente, dep. Vamos colocar aquele serial também, né? Vamos colocar aquele. Eu posso colocar como chave primária. Vou colocar a chave primária, né? Poderia colocar a chave primária composta aqui também, se eu quisesse colocar com a chave primária composta com funcionário também, tá? Coloquei aqui a chave primária, vou colocar o nome do dependente, varchar 6255, beleza. Vamos colocar aqui, ó. Agora vamos colocar que ele é dependente de um funcionário, né? Um funcionário pode ter vários dependentes, um dependente pode ser de um único funcionário. Então vamos colocar aqui, ó, id, né? Vamos colocar aqui responsável, com um nome diferente aqui no nosso campo aqui. Responsável. O tipo dele vai ser tipo int. Ele não vai permitir nulo, tá? E aí nós vamos definir chave primária aqui embaixo, só para a gente ver como definir depois, né? Nós estamos fazendo aí o referências, nós fizemos em cima, aqui nós vamos fazer definição da chave primária depois aqui depois de criado o campo, no caso, né? Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer assim, ó.
constraint, né? Vamos dizer que eu estou inserindo aqui uma constraint, ou seja, uma restrição, né? Uma restrição. Eu vou dar mais um enterzinho aqui só para subir um pouquinho, tá, pessoal? Depois a gente pode voltar um pouquinho aqui, só para a gente não ficar tão embaixo. Então, ó, constraint. Aí eu vou colocar um nome para minha constraint. Que nome é esse? Vou colocar assim, dependente funcionário FK, de foreign key, né, de chave estrangeira. Então, esse aqui é um nome que a gente coloca, pode ser qualquer nome que eu queira dar para minha constraint, tá? Não, ele coloca um nome padrão, se eu não colocar aqui, ele colocaria um nome padrão parecido com esse. Aí vamos colocar assim, qual o tipo de constraint que eu quero inserir? Então, foreign key, qual que é a chave estrangeira? Responsável, e aí ele referencia, né, referências, funcionário, id func. Eu posso colocar ainda outras configurações aqui, por exemplo, on update cascade, não tem vírgula, on delete cascade. O que isso significa, esse cascade aqui? Pessoal, isso aqui é o seguinte, eu estou criando então uma constraint, uma restrição, chave estrangeira, onde responsável referencia funcionário, e ao atualizar o funcionário, ele já vai atualizar automaticamente aqui no dependente, né, ou vice-versa. No caso, ele vai pegar aqui, se eu quiser alterar, se eu alterei algo no funcionário, o ID do funcionário, ele vai alterar o ID aqui também, mas geralmente isso não acontece, né? O que vai acontecer mais frequentemente pode ser isso aqui, on delete cascade. Significa o quê? Que se ao deletar o funcionário, se eu tenho um dependente, ele está vinculado ao funcionário. Se eu deletei o funcionário, não faz sentido eu ter esse dependente, porque ele é vinculado, ele é uma entidade fraca, ele é vinculado diretamente ao funcionário. Então, ao deletar o funcionário, o dependente também vai ser deletado, vai ser excluído, certo? Então, isso significa o cascade. A gente vai falar sobre ele também lá na programação também, né? Então, eu achei interessante colocar isso aqui agora. Então, vamos lá. Criei aqui então a minha tabela. Vamos criar ela efetivamente. Vamos selecionar aqui e vou executar. F5, né? Ou clicar ali. Beleza. Então, criei a minha tabelinha. Já ficou aqui. Vou dar um refresh. Poderia criar a tabela aqui também? Poderia, pessoal. Tá? Poderia dar um create table aqui, tá? E criar uma tabela no modo visual também. É possível, tá? Então, ó, dependente está aqui. As coluninhas está tudo aqui. Beleza. Então, vamos ver como que alterar as nossas tabelas. Por exemplo, vamos supor que eu queira adicionar uma coluna, né? Adicionar uma coluna em alguma dessas colunas, em alguma dessas tabelas que a gente criou. Por exemplo, na tabela departamento, eu quero criar uma coluna ID do responsável e colocar referenciando funcionário, para dizer assim que o funcionário pode ser responsável por um departamento, não é isso? Então vamos fazer isso. Eu não tenho essa coluna lá no departamento, então vou ter que criar. Então, alter table, olha só, o comando, né, para inserir departamento, né, o nome da coluna, da tabela que eu quero mudar. Add column, né, vou adicionar uma coluna ID no responsável, né, de resp, só assim tá bom, que vai ser do tipo int. Ele vai ser vai referenciar funcionário ID funcionário, né? ID func. Beleza, isso aqui então ele vai fazer uma alteração na minha tabela departamento e vai poder inserir então uma chave estrangeira lá, né? Então vou mandar inserir. Beleza, deu certo, será que deu?
Deve ter dado. Vamos lá no departamento. Olha só, ver quantas colunas eu tenho. Agora eu tenho ID do responsável aqui. E tem uma constraint, que é o departamento ID responsável. Então, está referenciando, né, o nosso departamento, está referenciando o nosso funcionário ali, certo? Então, alterar e adicionar uma coluna é bem simples. Aqui eu estou adicionando uma que é a chave estrangeira logo, né? Se eu quiser adicionar também uma constraint, só uma constraint, né? Alterar uma tabela, alterar uma coluna, colocar uma constraint nela, eu posso colocar um add constraint ali, tá? Eu posso adicionar uma constraint, colocar como chave estrangeira um outro campo que eu queira fazer, certo? Mas não é esse o caso nosso. Nós queremos adicionar uma coluna e já ao mesmo tempo colocando ela como chave estrangeira. Se eu quiser inserir, aí o que eu posso alterar, posso excluir, né, colocar um drop column, excluir uma coluna, né, na coluna que eu quero excluir, e assim por diante. A gente pode notar aqui na documentação, aqui, cadê a documentação? Bem rapidinho. Aqui nós temos aqui, né, eu posso procurar aqui na documentação, vou vir aqui que está mais fácil, e vir aqui na parte de alter table command, está aqui, tá? Então, ó, nós temos aqui como, está falando, ó, como adicionar uma coluna, como excluir uma coluna, como alterar o tipo de dado de uma coluna, ó. Então, alter column, coloco o nome da coluna, type e coloco o novo tipo de dado que eu quero alterar. Agora quero colocar um not null num campo, posso colocar dessa forma aqui, modify, tá? Modificando, né, a coluna. Eu posso usar isso aqui para fazer isso. Tem outra forma também, né? Mas essa daqui seria uma delas. A gente pode colocar um add constraint também, né? Deixa eu ver. Um alter column também poderia modificar o tipo para not null também, se eu quisesse, tá? Mas isso aqui pode ser feito. Eu coloco o nome da tabela, a palavra reservada modify, ou seja, modificar, né? O nome da coluna, o novo tipo de dado, se eu quiser mudar o tipo de dado, e not null, quer dizer que ele é não nulo, tá? Para adicionar uma restrição de unicidade, né? Por exemplo, se eu tivesse um campo e-mail lá e quisesse que só aceitasse um e-mail por pessoa, né? Não repetisse o e-mail, colocava um unique lá, né? Então, ó, aí só colocar um add constraint, coloca o nome da constraint, né? Coloca o nome, a palavra reservada unique, e dentro do parênteses coloca o nome das colunas que eu quero colocar essa restrição de unicidade. ADD check também, né? Vou colocar para checar e colocar uma condição. Por exemplo, poderia colocar lá, checar o salário se é maior do que 0, né? A condição seria essa. Adicionando chave primária e assim vai. Então, o alter column, o alter table, ele é um comando, né, de manipulação da estrutura das minhas tabelas, né? Então, ele é um comando, um comando de definição de dados lá que nós vamos poder utilizar para poder fazer então esse processo de alteração das estruturas da minha tabela, ok? Então, essa é a forma mais comum de criação e de alteração dos dados, de alteração da estrutura das nossas tabelas, né? Posso utilizar, alterar uma tabela, posso alterar uma coluna dentro dessa tabela também, né? Alterar dados e assim por diante. Então, essa é o tema da videoaula de hoje. Espero que vocês aproveitem. Vem aqui no Tutorials Point, testa lá, né? Faça testes, né? Cria uma outra tabela, faça testes, defina constraints, né? Exclua. É importante que a gente sempre faça esse exercício para poder fixar bem o conteúdo da nossa mente aí, ok? Na próxima aula nós vamos continuar falando agora, inserindo dados, né, alterando os dados aí, fazendo manipulação dos dados através de comandos de DML aí, né, Data Manipulation Language, né, linguagem de manipulação dos dados. Então dessa nós vimos um pouquinho mais sobre o alter table, né, vimos como criar também aí uma tabela, e nas próximas nós vamos falar sobre os comandos de manipulação, então. Okay? Até a próxima então, pessoal.